Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Então, como prometido, hoje meu dia foi bem corrido, bem cansativo, mas estou aqui como prometido para vocês, como eu falei bem mais cedo lá nos stories, que eu entrei aqui para a gente comentar sobre lipoenzimática, procedimento estético para quebra de gordura localizada, né? Quero falar aqui com os profissionais da saúde estética que trabalham, né, com esse quesito de harmonização corporal, e um dos procedimentos mais solicitados, sem dúvida nenhuma, é a lipoenzimática, né? Porque é um dos procedimentos, segundo a Sociedade Brasileira de Biomedicina Estética, padrão ouro para quebra de gordura localizada. Então você que está entrando aí, muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma live aqui comigo, falando sobre procedimentos estéticos. Vamos fazer o seguinte, você que entrou aí, manda uma mensagem para o seu colega profissional da saúde estética ou que quer saber mais sobre esse procedimento, manda uma mensagem dizendo que eu já estou ao vivo, que eu vou dar já continuidade. Eu tenho várias dicas para você que quer arrasar nos seus procedimentos estéticos aí, injetáveis, quer gerar bastante resultado, deixar os pacientes de vocês o mais satisfeitos possíveis agora, né, para final de ano, que é aí um momento onde as clínicas estão lotadas, onde pessoas querem ficar bem, para colocar uma roupa bacana, né? Para colocar um biquíni na praia, enfim, que querem estar bem, certo? Então avisa aí pra galera que eu já estou aqui ao vivo para a gente conversar sobre intradermoterapia ou lipoenzimática, como é conhecido, tá bom? Então avisa aí pra galera. Muita gente entra aqui, certo? Mas que não é profissional da saúde estética, tá? Acabam vendo que o papo não é para eles e acabam saindo, exatamente, porque aqui eu quero conversar com profissionais da saúde estética, aqueles que têm vontade de aperfeiçoar os seus procedimentos e por isso deixar eles com alta performance, né? Gerar mais resultados para os seus pacientes, tá bom? Então, para começar falando sobre esse tratamento, gente, que nós conhecemos como lipoenzimática, mas que na verdade, certo, é intradermoterapia. É nada mais, nada menos que uma técnica descoberta lá por Pista, lá na medicina, onde ele observou que quando injetava pequenas quantidades de medicamento em uma região do pavilhão auricular, as pessoas melhoravam a audição, certo? Então essa técnica a gente pegou e incrementou na estética. Para quê? Para tratar várias disfunções. Por isso que nós chamamos que é uma técnica polivalente. Porque ela consegue tratar várias disfunções estéticas, desde lipodistrofia genóide, gordura localizada, rejuvenescimento, melasma. Eu quero saber também aí de você, certo? Antes de dar continuidade, eu quero que você saiba que toda terça-feira, certo? Eu estou aqui, toda segunda-feira eu estou aqui ao vivo com vocês, certo? Aqui com uma live ao vivo, falando sobre protocolo de alta performance. Então a gente vai montar protocolo de muita coisa bacana para você aperfeiçoar os seus tratamentos. E na terça-feira eu estarei lá no canal no YouTube, perfeito? Então divulga aí para o máximo de profissionais possíveis, certo? Divulga o máximo mesmo, tá bom? Então, e eu quero também saber de onde que vocês são, tá? É muito importante isso para mim. Se você gostou da ideia que toda segunda-feira eu vou estar aqui em uma live com vocês, diz aí se você gostou da ideia ou não, tá? Se você gostou da ideia, coloca um sinalzinho aí bacana, tá? Se não gostou, coloca para baixo, porque eu preciso saber desse feedback. Se você não gostou dessa notícia, fala também, isso é muito importante, tá certo? Então, é isso aí. DBZ enviou uma solicitação para participar do meu vídeo. Então, vamos ver o que é que ela quer falar com a gente. Vou compartilhar aqui. Lembrando que tem que ser profissional da saúde estética, tá? Só pede para entrar aqui ao vivo comigo se for profissional da saúde estética, que queira tirar mais dúvidas, que queira melhorar os seus resultados, tá bom? Então, boa noite para você que chegou agora. Muito obrigado por você estar aqui, certo? Hoje eu estou, na verdade, inaugurando um novo projeto de lives, tá? Toda segunda-feira, às 21 horas, onde a gente vai falar sobre protocolos de estética avançada, tá bom? Isso! Cara, é incrível saber que vocês gostaram da ideia, então é isso aí. Ao longo da semana eu vou perguntando as principais dúvidas de vocês, então não deixe de comentar, não deixe de divulgar para outros profissionais, tá certo? Então, como eu estava falando lá para vocês, gente, a intradermoterapia é a famosa lipoenzimática, que é uma técnica onde nós pegamos
determinadas substâncias ou um conjunto de ativos e injetamos em vários pontos daquela região a ser tratada. Esses tratamentos podem ser para gordura localizada, celulite, que é a lipodistrofia genoide, rejuvenescimento, flacidez, melasma. Então, é uma técnica, como eu falei, polivalente, ou seja, que ela consegue tratar várias disfunções estéticas, certo? A primeira dúvida que eu queria comentar aqui com vocês, que é frequente, que chega sempre no meu direct aqui no Instagram, é relacionado à angulação de agulha. É incrível como tem muito profissional da saúde estética que fica em dúvida na angulação na hora de aplicação. Então, primeiramente, se você está tratando a nível de derme, certo? Em média de 1 a 2 milímetros de profundidade, eu sugiro que você trabalhe a 15 graus Celsius e que forme pápula. O que vai dizer se você está injetando no local correto ou não é a formação de pápulas, é aquelas pápulazinhas que se formam, tá? Aqueles nódulos, tá? Então, se não está formando pápula na sua aplicação intradérmica, significa que você está injetando profundo demais a nível subcutâneo, tá? Então, o tratamento acaba que não surtindo tanto efeito assim, tá? Então, a outra dica que eu dou, para você que está trabalhando gordura localizada e celulite e que fica na sua cabeça aquela coisa, meu Deus, eu estou na angulação correta ou não estou? É a 45 graus? É a 90 graus? O que eu digo para você é que não formou pápula, então você está já a nível subcutâneo. E eu queria dizer mais, não existe essa coisa, tem que ser 45 graus, tem que ser 90 graus. Gente, essa aplicação a nível subcutâneo, quando você está trabalhando a questão de gordura localizada, de lipodistrofia genoide, não importa, certo? O que importa, na verdade, é a forma como você gosta de injetar a substância, se é a 90, se é a 45, certo? Então isso não vai importar. Eu peguei aqui uma seringa e eu vou aqui demonstrar para vocês, tá? Com agulha, claro, maior, que dá para vocês verem aí do outro lado, certo? Então vejam bem que não importa quando você está trabalhando gordura localizada, se você injeta a 45 ou se você injeta a 90, tá? Isso não vai diferenciar. Por quê? Eu, por exemplo, sou um profissional que eu adoro trabalhar com agulha a 90 graus. Para tudo, até mesmo intradérmico, para fazer pápulas, eu faço a 90 graus, certo? Então eu faço assim, a 90 graus mesmo, e eu consigo fazer a pápula. Então tira essa noia da cabeça de vocês de que, eu preciso fazer 15 graus, fica ali sofrendo. Eu preciso ser a 45. Cara, eu, por exemplo, sou um profissional que eu faço todas as minhas aplicações a 90 graus. Eu quero que você diga aí do outro lado qual é a angulação que você gosta mais. É a 15? É 45? É 90 graus? Fala aí pra mim, você que é profissional da saúde estética, para mim entender melhor a sua dúvida. Então, isso chega muito até mim. Doutor, quando eu estou tratando gordura localizada, eu faço a 45 graus ou a 90? Gente, não importa. É a forma como você se sente mais... Como é que eu posso dizer assim? Confortável de se trabalhar. Então, eu, por exemplo, sou um profissional que eu aplico a 90. Então, eu nem coloco aquela agulha 30G toda. Eu coloco, digamos, vamos supor que aqui é uma agulha 30G. Então, eu coloco geralmente a metade, tá? Mas eu faço aplicação a 90 graus. Você pode, por exemplo, fazer a aplicação a 45 graus colocando a agulha toda. Então, isso não vai mudar. E tem gente que fica assim, doutor Vinícius, eu tenho medo dos meus resultados não estar dando certo da angulação. Cara, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver mesmo, certo? A angulação de agulha não vai interferir nos resultados dos seus tratamentos, desde que você esteja aplicando no tecido correto, certo? Então, mais uma vez frisando, eu sou um profissional que gosta de utilizar a agulha a 90 graus, seja para fazer um skin buster, certo? Na pele do meu paciente, seja para fazer gordura localizada, flacidez, enfim, isso não importa, tá bom? Quanto à intradermo pressurizada, qual a sua opinião? Edson, falando melhor sobre isso para você,
Cara, eu sou um profissional menos habilitado para falar sobre intradermoterapia pressurizada. Haja vista que eu não utilizo a técnica, eu não estudei a técnica, porque como eu sou um profissional que posso utilizar agulhas para fazer a minha aplicação e como eu sei que a chegada desses ativos por meio de agulhas são melhores, eu nunca tive interesse de saber mais sobre a técnica, certo? Então, assim, quanto à eficácia, modo de aplicação, eu sou um profissional menos ideal para falar sobre isso, porque realmente, como eu sou um profissional habilitado que posso trabalhar com agulhas e as turmas que geralmente eu dou aula também são habilitadas para utilizar agulhas, eu nunca me especializei. E o que eu digo para você, tá, Edson? Se você é habilitado, se você é biomédico, farmacêutico, enfermeiro, cirurgião dentista, enfim, se você pode realizar a intradermoterapia com agulha, cara, opte pela agulha. Por quê? Porque, sem dúvida nenhuma, a chegada do seu ativo até o local onde você deseja é muito mais eficiente, certo? Quanto a essa questão de melhor com agulha e pressurizada, sem dúvida nenhuma, e eu não sou nenhum especialista em pressurizada, mas eu posso garantir para você que com agulha os resultados são bem melhores, certo? Agora, eficácia, quanto a ativos utilizados, eu não sou o melhor profissional para falar sobre intradermoterapia pressurizada, tá bom? E como o Ivaldo falou aí, o importante é realmente depositar o ativo no compartimento tecidual que você deseja, tá? Se você está conseguindo realizar isso, perfeito. Então, mais uma vez, tirando a sua dúvida, se você aplica, formou pápula, está a 1 a 2 milímetros e, portanto, você está a nível de derme, certo? Se não está formando pápula, aí sim você já está a um nível mais aprofundado, em torno de 4 milímetros da pele, já aí na tela subcutânea, tá bom? Quando nós utilizamos essa agulha aqui, que é a agulha 27G, o que acontece? Ela já é uma agulha intramuscular, certo? A gente não utiliza ela em intraderme, certo? Então, as dúvidas que forem surgindo aí, pode estar deixando aí nos comentários que no final a gente arrebenta tudo, responde tudo, tá bom, galera? A gente está aqui para sanar o máximo de dúvidas de vocês. Exato. Quando nós utilizamos o desoxicolato, como o Ivaldo aí falou pra gente, Ivaldo Maurício, né? Então, como ele está falando aí pra gente, nós temos que ter um certo cuidado com o desoxicolato. Sim, exatamente. Porque o desoxicolato, inclusive eu estou até com a amostrazinha dele aqui, para mostrar para vocês, o desoxicolato, ele é uma enzima, certo? Ou um ativo, que ele tem a capacidade de quebra de membrana de células, certo? Então anota aí se você não sabia disso. Então o desoxicolato, ele quebra a membrana das células, tá? Então com o rompimento dessa membrana, a célula do tecido adiposo acaba que se destruindo. Todo aquele ácido graxo, ele cai na corrente sanguínea e acaba sendo metabolizado lá pelo sistema hepático e aí convertido em glicogênio para ser utilizado como gasto energético. O que acontece é que caso você, por um descuido, aplique esse desoxicolato ou superficial demais a nível de derme, certo? Ou profundo demais a ponto de pegar nas primeiras camadas de células musculares, você vai ter aí uma necrose, certo? Porque o desoxicolato, quando ele chega no tecido, ele não consegue diferenciar o que é célula adiposa, de tecido adiposo, né, unilocular, de um tecido muscular, dos miócitos ou células da derme. Ele não consegue diferenciar. Ele destrói tudo que é membrana plasmática de todas as células. E aí você acaba que tendo problemas. Isso é verdade, vale salientar, tá? E que bom que foi falado aqui, certo? Então, dúvidas, vai deixando aí. Outra dica que eu quero dar para você que quer... Claro, essa foi a primeira dúvida relacionada à seringa. Agora eu quero tirar outra grande dúvida relacionada a material, ativos que deve ser utilizado, tá bom? Na intradermoterapia para gordura localizada, tá? Primeiramente eu quero falar para vocês, certo? Sobre uma dica de profissional que já tem alguns anos no mercado e que toda vida que eu vou fazer as compras para mim, para minha clínica, eu vejo que é viável, tá?
o que é mais interessante economicamente também, porque às vezes você compra um mesmo ativo, tá? Por exemplo, ampola e frasco, é o mesmo ativo da mesma empresa. Só pelo fato de você comprar em formas diferentes, frasco, ampola, acaba que saindo mais em conta. E é essa a segunda dica que eu quero dar para vocês. Então, para você que trabalha e tem uma demanda muito grande de intradermoterapia, seja de lipoenzimática, seja de intradermoterapia para flacidez, para rejuvenescimento, eu quero falar para vocês que o melhor custo é quando você compra os ativos em frasco, meus caros. Exatamente, em frascos. Porque quando nós compramos os ativos em frascos, eles vêm, claro, são frascos de 10 ml, eles vêm em uma maior quantidade, e por vir em uma maior quantidade, acaba que você consegue comprar mais em conta, né? Financeiramente mais interessante, tá? O custo-benefício para você. Então, veja só, nós temos duas maneiras de se comprar esses ativos, tá? Essas enzimas, né? Existem regiões que só falam enzimas, né? Seja para facial, seja para corporal. Então, para você que chama também de enzimas ou ativos, não sei de qual estado você é, e é interessante você deixar aqui nos meus comentários de qual é o seu estado. Ceará, né? Teresina, Piauí, São Luís no Maranhão, São Paulo, Rio de Janeiro. Então deixa aqui de onde é o seu estado. Então vamos lá. Existem duas formas de se comprar hoje os ativos, certo? De intradermoterapia, principalmente corporal. Então existe em ampolas, certo? E em frascos. Então a dica que eu estou querendo deixar aqui para vocês é essa, tá? De vocês comprarem em frasco, porque o custo ele é melhor, tá? E você está comprando o mesmo ativo. Então, se você tem um fluxo muito grande na sua clínica, é interessante que você faça a utilização em frascos. E você vai tirando do frasco, que contém 10 ml, a quantidade ideal que você vai utilizar no paciente. Outra dica que eu dou para vocês é não comprarem mesclas prontas. Então, uma hashtag que a gente poderia utilizar aí é não a mescla pronta. Não a mescla pronta. Por quê? Primeiramente, quem fez a mescla pronta, né, nas farmácias? Primeiramente, ela não conhece o seu paciente, ela não sabe a necessidade do seu paciente e, portanto, como foi que ela produziu uma mescla para você utilizar? Na verdade, essas empresas, né, farmacêuticas, elas acabam que estudando uma série de pessoas, testam essa mescla e vê que ela tem um bom resultado, mas que esse resultado não é bom em todas as pessoas. Então você precisa adaptar a necessidade do seu paciente aos ativos. Olha só quantos ativos a gente tem aqui para gordura localizada. Olha só, não sei se dá para você ver aí. São muitos ativos, certo? Então a escolha desses ativos vai depender da necessidade do seu paciente. Então não a mescla pronta, certo? Não, de forma alguma. Por quê? Você paga caro, muitas vezes não supra a necessidade do seu paciente, ele não tem bons resultados, e aí a culpa é de quem? Você, profissional. Claro, e a culpa é sua. Por quê? Foi você que optou por utilizar uma mescla pronta, tá certo? Então não há isso de forma alguma. Então vamos lá. Então quando você compra aqui o frasco, você tem a quantidade, por exemplo, eu vou pegar aqui para vocês a cafeína, tá? A cafeína, ele é uma ótima enzima, um ótimo ativo para ser utilizado para diluir algumas enzimas, certo? Vista a exceção daquelas pessoas que são hipertensas, onde a gente evita, né? Para não ter aqueles picos, né, de aceleramento cardíaco, enfim. A gente evita a cafeína. Principalmente também quando a gente vai utilizar a ioimbina, né? A ioimbina acelera o efeito da cafeína e a gente tem aí efeitos não desejáveis, tá, no paciente. Então, o que acontece? Quando você quebra aqui o lacre, olha só, você pode ir retirando a quantidade que você quer utilizar no paciente, certo? Não necessariamente você vai precisar utilizar as 10 ml que tem aqui no frasco, certo? Não necessariamente. Então, você vai retirando que a quantidade ideal para o seu paciente. Se é 2 ml, se é 3 ml,
4 ml e quem sabe 5, 6 ml, dependendo da necessidade do seu paciente, se ele pode utilizar a cafeína, tá? Então, essa é a segunda dica que eu quero dar para vocês, tá? Agora surgiu uma pergunta e a gente parte para ela. Você acha que é tranquilo usar produtos de laboratórios diferentes? Eu tenho alguns de 2 laboratórios e queria montar algo misturando os 2 laboratórios. Ivaldo, é uma pergunta também muito frequente. Eu já me fiz essa pergunta antes, tá? Mas vamos lá. Não cometa esse erro, certo? Por quê? Vamos lá. Todas as substâncias, quando a gente compra essas substâncias, tá? As farmácias de manipulação, elas deixam elas em um pH específico, tá? Geralmente, por exemplo, quando é enzima de gordura localizada, eles deixam todos esses ativos mais ou menos no mesmo pH. Para quê? Para que não ocorra o processo lá de precipitação e a gente tenha a perca desse produto. Acontece com muitos pacientes isso. A perda desse produto acaba que precipitando, fica o líquido turvado e perde toda a substância, tá? Então eu sugiro que você não faça isso. Por quê? Uma empresa X faz a substância em um pH, uma empresa Y faz em outro pH, uma empresa Z faz em outro pH. Então, às vezes, quando você vai misturar esses ativos, estão em pHs diferentes e aí você pode ter um problema, tá? De turbidez, ou seja, esses ativos acabam que sendo quebrados e você não pode mais utilizar, certo? Então, isso é o que eu sugiro para você. Não utilize enzimas de marcas diferentes e não misturem elas, tá? Não dá para se montar uma mescla com ativos diferentes de várias marcas, porque você pode acabar tendo um problema, tá? Na hora de constituir dentro da seringa todo esse material para ser utilizado, tá bom? Então, essa é a minha dica, ok? Então, é isso aí. Outra dica que eu quero dar para vocês é na hora de vocês trabalharem com lipoenzimática, prestarem atenção na necessidade do paciente e com base nessa necessidade montar um protocolo. E é isso que geralmente nós não vemos. E aí vem aí a questão dos profissionais que não têm bons resultados, acabam que ficando frustrados e aí diz que o problema são enzimas, e não é no protocolo. Até você aí que é paciente, tem muito paciente meu que assiste aqui minhas lives, tá? E fica rodando aí por 24 horas. Então, eu quero dizer, você que não é profissional da saúde estética, mas está aqui me vendo, se você não teve resultados com enzimas, eu quero te dizer que a culpa não é das enzimas. A enzima serve sim, eu tenho ótimos resultados, inclusive resultados maravilhosos. Tenho colegas biomédicos estetas, médicos estetas, que realizam procedimentos de enzima e que têm resultados fantásticos. Então, a culpa não é das enzimas quando você não teve resultado. A culpa é do profissional que não fez um protocolo correto, não escolheu as enzimas corretas para você, tá? Eu boto bronca aqui, eu falo mesmo, eu esclareço mesmo, porque isso é importante. Então, se você não está tendo aí resultados com enzima, procure se qualificar. Isso é muito importante. Está antenado aos novos ativos, ativos que mais estão dando resultado, ativos que podem ser utilizados em uma pessoa e em outras não, tá? Outra dica que eu dou para você é, gente, saia desse padrão, sai do padrão. Não fica utilizando apenas de 5 a 10 ml de enzima por sessão. Claro, se você ficar trabalhando só assim, você não vai gerar resultados. Sai desse padrão. Não é que existe mescla com 10 ml que você vai utilizar só 10 ml no seu paciente. É por isso que eu não cobro, com os meus pacientes, eu não cobro só uma sessão de enzimas. Certo? Eu não cobro uma sessão de enzima 10 ml, 5 ml, não é assim que eu cobro. Eu cobro uma sessão de enzimas. O que é essa sessão de enzimas? É a quantidade de substância necessária para aquele paciente ter resultado, tá?
É a quantidade. Se é 20 ml, se é 30 ml, se é 10 ml, paciente que é só 5 ml, mas a gente tem que fazer um protocolo destinado para aquele paciente. Existe um paciente X que vai precisar de 5 ml, mas tem um paciente Y que vai precisar de 30 ml. Doutor Vinícius, você está brincando que você injeta 30 ml em um dia só no paciente? Claro que eu injeto. Se meu paciente está saudável, não tem nenhum comprometimento hepático, nenhum comprometimento renal e não tem problema nem histórico de hipercolesterolemia, claro que eu aplico, certo? E às vezes eu dou esses bisus nas aulas de pós-graduação e os meninos ficam loucos, tá? Porque eles estão já vidrados, bitolados ali naquele padrão de utilizar de 5 a 10 ml, não pode fugir daquilo, não pode passar daquilo. Então quer dizer que numa pessoa que é mais magrinha, você utiliza 10 ml. Perfeito. Aí numa pessoa mais gordinha, você continua utilizando só 10 ml? Não. Certo? Se você não está colocando a vida do seu paciente em risco, né? Não está tirando ele da zona de intercorrência, se você não está tirando ele dessa zona, tá, de segurança, aplica, você pode fazer. E a ideia que eu dou aqui, você pode notar que eu tenho certeza que tem muita gente de boca aberta aí me assistindo agora, que eu sei que quando eu dou aula fica um bocado de gente de boca aberta, certo? Eu já quero falar aqui para você que você pode utilizar até 30 ml de enzimas, tá? Até 30 ml, dependendo da necessidade daquele cara que está lá na sua frente, tá bom? Outra dica: se você quer associar as enzimas a intramuscular, doutor Vinícius, jura que você faz essa aplicação no mesmo dia? Faço. Eu faço sim, tá? E tá cheio de gente perguntando aí coisas aí, vou já responder, tá? Me diz uma coisa, doutor Vinícius, você faz aplicação de intradermoterapia, ou seja, lipoenzimática, no mesmo dia de intramuscular? Realizo sim. Claro que eu realizo. Só que quando eu decido montar um protocolo desses, certo? Ou seja, quando o paciente ele tem uma necessidade de melhorar a questão de compulsão por carboidrato, melhorar a questão de ansiedade, quando eu vejo que o paciente tem essa necessidade, o que é que eu faço? Você pode fazer 10 ml de enzima, ou seja, você escolhe as enzimas, aplica até 10 ml, tá? Localizado no paciente, e você pode aplicar até 10 ml intramuscular. Você não vai sobrecarregar o paciente, como a maioria dos profissionais de saúde tem medo, tá? Não vai. Até 20 ml juntando intradérmico com intramuscular. Se for só intradérmico, pode realizar até 30 ml. Gostaram, né? Vão testar, não vão? Teste. Você sabe qual você sabe qual é o perigo disso tudo? É você ter mais resultados. É resultados mais satisfatórios. É resultados maximizados. Esse é o perigo, tá? Esse é o perigo. Se o seu paciente é saudável, vai. Porque vai dar tudo certo e vai dar muito certo, tá certo? Resultados fantásticos na primeira sessão, tá bom? Quero falar aqui para você que trabalha com gordura localizada com relação, certo? Ao protocolo que você deve montar. Primeiro, eu já falei aqui para vocês do protocolo em cabine de enzima, certo? Para você fazer a aplicação de enzima. Agora eu queria falar para vocês algumas dicas para você melhorar, certo? E potencializar os seus procedimentos de lipoenzimática agora para o final do ano, certo? Então eu vou te ensinar algumas coisas bem interessantes, tá? Antes de eu continuar em relação a melhorar ainda mais esse protocolo de enzimas, eu quero já responder algumas perguntas porque está lotando e depois a gente não vai dar para responder tudo. Então vamos lá, voltando aqui, certo? Vamos lá. Pronto, paramos aqui. SAC tem a mesma reação da cafeína em pacientes hipertensos? Sim. Tá, Daisy? Sim, tem. Porque o SAC é nada mais nada menos que um precursor de cafeína. Tá? Então é quase que você está utilizando a mesma coisa. A diferença é que o SAC acaba que ele sendo melhor. Tá? Ele é melhor. Então, se ele é melhor, acaba que ele tendo ação mais potencializada. Então acaba que o SAC, ele ainda é lógica, né? Usando a lógica, ele ainda é pior, certo? Então não usa para hipertenso não. SAC, cafeína, não. Tem muita coisa bacana que você pode substituir, meu. Esquece cafeína para hipertenso.
É isso, ó, são essas besteirinhas que a gente acaba tirando a zona de segurança do paciente. 30 ml não vai tirar a zona de segurança do paciente, ao menos que você, ó, não utilize cafeína. Porque se você utiliza cafeína, 10 ml numa mescla, se você utiliza 2 ml de cafeína, você já tira o paciente dessa zona de segurança, certo? Ao invés de utilizar 30 ml de outros ativos, certo? Todo paciente você solicita para ele fazer exercícios físicos durante o tratamento? Olha, gente, é uma dúvida frequente. Eu falo sobre isso demais. Tá na hora de vocês colocar na cabecinha de vocês, certo? E só coloca na cabecinha de vocês quando entendem esse mecanismo fisiológico. Quando a gente ingere carboidrato, esse carboidrato, certo? Ele se transforma em glicose, certo? E o nosso sistema hepático transforma em glicogênio. Esse glicogênio, se ele não é utilizado nas atividades físicas, o que acontece? Ele é transformado em ácido graxo e estocado na nossa pele. Perfeito. Quando nós injetamos enzimas nessa gordura, nesse ácido graxo, ela consegue cair na corrente sanguínea, ser metabolizada, transformada em quê? Em glicogênio, certo? Para ser consumida como gasto energético. Ivaldo, eu acho que eu já respondi, né? Você já deve estar aí dizendo, poxa, cara, tem toda a razão, doutor. Exatamente, é lógico, né? Quando eu falo desse processozinho fisiológico, é lógico. Então, o que acontece? Se o paciente, ele se restringe, tá? Ele acaba aqui martelando que não vai fazer atividade física, então faz ele assinar um termozinho, porque se não tiver resultado, a culpa é dele. Porque você está quebrando gordura, está transformando em glicogênio. Se ele não consumir esse glicogênio, o problema foi dele, porque ele avisou, porque o profissional avisou que precisava de atividade física. Então tem que fazer atividade física, tá bom? Se o paciente tem alguma limitação quanto a isso, coloca ele em plataforma vibratória, coloca ele em corrente russa, faz uma atividadezinha com ele no pós-enzimas. É muito importante. Se não tem atividade física, se não tem gasto energético, aquele glicogênio que foi transformado, certo? Ele vai se transformar em ácido graxo novamente, vai ser estocado. E agora esse estoque pode não ser mais na gordura. Vai ser aí posterior de braço, papada, culotes, flancos, enfim. Não necessariamente de onde você quebrou, certo? As enzimas para gordura localizada devem ser aplicadas de quanto em quanto tempo? Regiane, na verdade, elas devem ser aplicadas semanalmente, para um resultado mais rápido e mais interessante, tá? Uma aplicação por semana. Acontece que existem aí alguns protocolos incríveis, que eu já estou falando aqui para vocês, certo? Nota aí no papel, tá? Se você quer um resultado, tipo assim, explosivo, estrondoso, anota aí. Primeiro, você só deve realizar uma sessão de enzima por semana. Mas o que é que você pode fazer se o paciente quer perder gordura mais rápido, mais eficaz e melhor? Você pode associar a enzima com hidrolipoclasia. É assim que alguns profissionais estão conseguindo resultados mais incríveis ainda. Particularmente, eu não uso essa técnica, certo? Já testei, é boa, doutor Vinícius? É fantástica, certo? Mas eu não utilizo essa técnica pelo fato de, nas cidades de onde eu trabalho, eu só estou uma vez na semana. Então, eu só tenho como realizar, infelizmente, apenas uma técnica, ou a hidrolipoclasia ou a enzima, porque você não pode realizar as duas técnicas no mesmo dia, certo? Então, se você está todo dia na sua clínica e quer resultados incríveis, o que é que você deve fazer? Faz uma sessão de enzima, tá? 48 horas depois, faz um pós-enzimas e no outro dia você pode fazer hidrolipoclasia. Faz aí um combo bem interessante de R$5.000, de 5 técnicas de enzima, com 5 técnicas de hidrolipoclasia, com 5 pós, tá? De 5 a 10 pós. Então é isso aí, os resultados são maravilhosos, os pacientes saem chapados, muito chapados mesmo. E meus pacientes já saem, assim, perfeitos com enzima. Tá? Muito bons, resultados incríveis, maravilhosos. Logo, eles são fantásticos, eles obedecem, né? Tem tudo isso. Mas assim, se você quer resultados estrondosos,
Associa as duas técnicas. Experimenta só utilizar a enzima, tá? 48 horas depois, faz o pós-enzimas e depois caia com a hidrolipoclasia, certo? Que é a técnica lá de soro fisiológico com ultrassom. Os resultados são maravilhosos, tá? Você pode associar isso. Então, uma vez por semana. Se você optar por fazer só enzima, realiza só enzima uma vez por semana. O processo inflamatório causado pelas enzimas muitas vezes é bem exacerbado, tá? E aí você precisa que aquele tecido se recupere para que você possa gerar uma nova inflamação em cima dele, tá bom? Paciente não fez atividade física, eu recuso mesmo, tá? Cara, se ele não está comprometido com os resultados dele, eu é que não vou me comprometer, certo? Não vou mesmo. Não adianta eu estar aí nadando contra a maré, certo? Além dele não fazer atividade física, pode ter certeza que ele ainda se alimenta muito em casa, come muito carboidrato, come muito doce, certo? Assistindo lá a Fazenda na TV Record, comendo muita pipoca com muito doce, enfim, engordando muito. Tá? Então eu não me comprometo com esse tipo de paciente. Claro, Edson, enfim, eu não sei, aqui você está se referindo a fazer isso de modo gradativo, tá? Mas geralmente assim de modo gradativo seria quando o paciente ele tem alguma reação, certo? Uma reação alérgica. Ele, na verdade, não é nenhuma reação alérgica. É quando o paciente ele tem, digamos que, alergias, né, intolerâncias. Aí você pode, na primeira sessão, fazer de 5 a 10 ml para você testar a reação do corpo do indivíduo, certo? Mas depois, não, por quê? Por que você vai esperar? Certo? Se o paciente reagiu muito bem na primeira sessão, não sentiu nada, por que você vai parar? Tá bom? Outra pergunta muito frequente, é incrível. Gente, eu estou saindo aí para outros estados e às vezes surgem algumas perguntas dos pacientes, eu fico assim meio encabulado. Como assim? Certo? Mas eu sei que são profissionais que estão começando, que são receosos. Então, outra pergunta comum é: doutor, eu posso fazer enzima para gordura localizada no mesmo dia de enzima para papada? Claro, gente. Claro que pode. Tem profissional aí falando que não pode. Por que não pode? Gente, olha a gordurinha da papada. A gente só utiliza 2 ml. 2 ml de enzima, certo? Por quê? Vai influenciar num tratamento onde a gente pode utilizar até 30 ml. Se você quer fazer papada no mesmo dia, eu sugiro que na região do abdômen ou flancos, enfim, corporal, você utiliza até 20 ml, certo? De intradermo. E aí você pode optar por fazer a enzima na papada, sem problema nenhum. Você pode realizar sim, tá? Pode realizar, sem problema nenhum. Teste, você não vai ter nenhum problema, não vai. Tá? São profissionais aí ensinando a outros profissionais a serem cautelosos demais, certo? Esses cautelosos demais acabam que não gerando resultado, tá? E que não coloca o paciente em risco algum, não coloca, tá? Não coloca, tá certo? Então, é isso mesmo. Continuando aqui, gente, em relação a protocolos, vocês sabem que eu sou um profissional que sou muito adepto e eu defendo muito a realização de pós-enzimas, certo? Quem me acompanha sabe que paciente meu não faz enzima sem o pós. O pós é muito importante, o pós atende a necessidade do seu paciente, certo? E outra coisa, tem muita gente que me pergunta no direct, mas doutor Vinícius, existe algum método onde eu possa trabalhar gordura localizada junto com flacidez? Gente, sinceramente, não tem esse método não, tá? Não tem. Criofrequência. Criofrequência ele é maravilhoso para flacidez, textura da pele, certo? Fica muito bonita, produz muito colágeno, mas eu já não acho tão eficaz para gordura localizada, certo? A não ser que tem umas técnicas aí usando a criofrequência para criolipólise, mas aí já é outra técnica, tá? Então o que eu indico para você, campeão,
seja adepto do pós-enzima. Por quê? Muitas vezes você pode trabalhar a flacidez do seu paciente no pós-enzima, pode trabalhar a tonificação muscular do seu paciente em pós-enzima, corrente russa, radiofrequência, ultrassom, drenagem linfática. Veja só, você gera uma inflamação muito grande no seu pós, quando você está fazendo a lipoenzimática, você gera uma inflamação. Os meus pacientes saem, pegando assim na barriga, saem com a região bastante dolorida, sai com a região coçando. Então ali, gente, é uma inflamação, é um processo inflamatório. E muitas vezes os pacientes ficam com edema, certo? E um edema até bem acentuado. Por quê? E eu acho isso maravilhoso, porque quanto mais inflamação, mais eu tenho uma percepção que eu destruí gordura do meu paciente, certo? Então isso é bacana. Enquanto que muitos ficam com medo porque inflamou, gente, por favor, você não fez mais que a sua obrigação, quebrar a gordura do seu paciente, porque ele está lhe pagando para isso, certo? Brincadeira, gente. Mas, enfim, é no pós-lipoenzimático que nós conseguimos sanar tudo isso através de um ultrassom, de uma drenagem linfática, de uma massagem modeladora. Outro ponto importante, a gente quebra a enzima, muitas vezes o paciente não fica simétrico, né? Um lado maior que o outro, certo? Então, o que é que acontece? Em uma massagem modeladora, conseguimos regular, certo? Uniformizar a gordura daquele paciente, tá bom? Outro caso, o paciente está destruindo gordura, mas ele está gerando um pouco de flacidez. Pode usar ali uma radiofrequência, uma criofrequência. Então já melhora o aspecto, o tônus da pele, certo? Então tudo isso nós conseguimos sanar no pós-enzima, tá? Eu não vendo enzima sem o pós, tá? E eu não vendo uma sessão de enzima. Existe um protocolo específico para isso. Ou seja, eu vendo um protocolo para a necessidade daquele paciente. O que é que envolve aquele... Muitas vezes, inclusive, tem pacientes que saem aqui com o protocolo dele já com o nutricionista. Porque eu sinto que ele tem a necessidade de melhorar a questão da imunidade dele, certo? Melhorar o intestino dele para responder melhor, para ter uma alimentação melhor, para desintoxicar, entendeu? Então, tudo isso é importante você avaliar no seu paciente, certo? Muito importante mesmo. Faz toda a diferença. Já falando de pós-enzima, agora eu quero dar algumas dicas para vocês em relação a quais enzimas utilizar. Exatamente. E antes de eu pular para essa parte de quais enzimas utilizar, vamos responder mais perguntas? Vamos lá, vamos rolar aqui comigo. Você pede exames para os seus pacientes antes de iniciar o tratamento? Cíntia, na verdade eu sou bem sincero aqui com vocês, profissionais da saúde estética, tá? Nem sempre eu sinto a necessidade de pedir exame laboratorial para o meu paciente. É importante? Eu peço sim, mas quando eu vejo que o meu paciente ele é de rotina, por exemplo, eu pego um paciente que é hipertenso, que eu pego um paciente que é diabético, eu sei que ele é acompanhado sempre pelo profissional médico da família. Então ele tem exames recentes, então às vezes nem preciso solicitar. Às vezes eu faço um check-up nos exames recentes que ele tem, certo? Outro caso, que eu sei que é um paciente muito cuidadoso, que é uma dieta muito restrita, que é acompanhado por nutricionista há vários meses, então eu sei que aquele paciente está saudável. Eu não sinto necessidade de pedir exames a ele. Agora, quando eu vejo um paciente que tem uma disfunção alimentar, né? Tem um pouco de ansiedade, que eu sei que ele tem uma alimentação desregrada, aí sim, eu sinto a necessidade para me averiguar como é que está aquele meu paciente por dentro, certo? Eu sinto muito essa necessidade. Às vezes tem um paciente que nunca foi ao médico. Eu pego esse tipo de paciente aqui na clínica. E às vezes é preciso averiguar o estado de saúde dele. Eu preciso saber como é que está o sistema imunológico dele, como é que está a questão dos índices hematimétricos, preciso averiguar como é que está
o sistema renal, o sistema hepático, através de transaminases, através de ureia e creatinina. Então, alguns exames que a gente consegue pedir, PCR, para saber se tem uma inflamação no corpo daquele paciente, embora seja um exame que mascara muito, mas ele te dá um norte, VHS, enfim, são exames que, dependendo do raio-x que eu estou vendo ali, com o paciente direitinho, eu tenho um norte e eu solicito sim, mas nem sempre. Tá, Cíntia? Nem sempre. É algo que a gente vai vendo com o passar do tempo, tá bom? A gente vai tendo essa percepção. Paciente que é hipertenso pode fazer intramuscular? Sim, tá? Só indico que nessa intramuscular não tenha cafeína, tá bom? Como já falamos bem no início aqui, essa intramuscular não deve ter cafeína porque você pode ter alguma intercorrência, certo? Às vezes você pode aplicar cafeína num paciente hipertenso e ele não ter nada, certo? Pode acontecer, mas muitas outras vezes pode acontecer dele ter uma reação, ter um desmaio, tá? Enfim, você tem uma intercorrência bem chata mesmo. Então eu não indico, não usa, não tira o paciente da zona de segurança dele, tá bom? E lipo de papada pode também, certo? Lipo de papada que não contém o quê? Cafeína, tá? É interessante que não tenha para você não ter intercorrência, certo? Então, falei aqui sobre pós-enzimas. Quando você indica 10, 20, 30 ml de enzima, certo? Olha, vai depender da necessidade do paciente, é como eu falei para vocês. Tem aqueles casos bodybuilders, certo? Ou seja, que são pacientes mais chapados, que não tem tanta gordura localizada. Então eu utilizo aí de 10 a 15 ml, tá? Mas doutor Vinícius, como é que você consegue usar enzimas assim com ml tão quebradas? Às vezes eu utilizo 12 ml, 13, 14, 10, 9 ml. Por quê? Porque eu compro assim, ó. Como eu falei lá no início para vocês, eu compro em frascos. Então eu aspiro aqui a quantidade ideal e que eu acho ideal para o meu paciente. Não sou daquele que usa 2 ml de um, 2 ml de outro, 2 ml de outro. Não faço assim, nem indico você fazer. Eu aspiro às vezes 3 ml de cafeína, 3 ml de L-carnitina, 4 ml de L-arginina, enfim, de acordo com a necessidade daquele meu campeão que está ali na minha frente, certo? Então, paciente que é mais chapadinho, 10, 12 ml. Para aqueles pacientes que têm uma gordurinha já um pouco compacta, que tem uma circunferência, certo? Bem bacana, aí a gente utiliza 20, 25. E aqueles pacientes que já são bem mais gordinhos mesmo, eu utilizo 30, certo? 35 ml, utilizo isso, certo? Interessante salientar que o paciente é bem gordinho, eu primeiro faço um tratamento com acelerador metabólico, caso ele não seja hipertenso. A gente começa com acelerador metabólico, tá? Aplica naquele paciente, faz um tratamento aí de 1 mês, só com acelerador metabólico intramuscular. Ele perde aí de 5 a 10 quilos para a gente começar a fazer enzimas. Não adianta você também pegar enzimas num paciente que é bem gordo, certo? Tem uma circunferência muito grande. Então não adianta, certo? Não adianta mesmo. O pós, meus caros, deve ser feito 48 horas depois. Eu costumo dizer que no dia que eu aplico a enzima, eu não gosto que o meu paciente faça atividade física. Aí, né, começa aí um AUE só, porque existem vários pensamentos. Existem profissionais que querem que o paciente vá para fazer atividade física. Eu, por exemplo, não quero. No dia que eu faço a aplicação, meu paciente não vai fazer atividade física. Eu tenho as minhas justificativas, certo? Eu costumo dizer que essa não é a forma mais correta e que o meu pensamento é o mais correto, certo? Eu sou humilde em dizer que existem vários pensamentos, existem estudos diferentes e que cada profissional, ele acaba que escolhendo a forma adequada para trabalhar os seus pacientes. Mas, no meu ver, quando o paciente, você aplica enzima e ele vai para atividade física, acaba que acelerando o metabolismo, certo? Todas aquelas enzimas, certo? Aqueles ativos, vai embora antes de se fazer efeito, antes de fazer resultado. E acaba que aí, resultado que é bom? Nada. Mas existem profissionais que
optam, né, libera o paciente, às vezes quer injetar e quer que ele faça direto atividade física. Isso vai de acordo, certo, com o pensamento de cada profissional, deixando aqui claro que a gente tem que respeitar, cada profissional tem um livre-arbítrio de trabalhar da melhor forma, certo, que ele acha, certo, que os estudos que ele vê guia ele, tá bom? Isso é importante. Respeito, ok? Gente, assim, na próxima segunda-feira a gente vai ter... Nossa, é muita gente perguntando, gente. É muita coisa. Hoje nós estamos falando sobre enzimas, certo? Preenchedores, não vou responder hoje sobre preenchedores, tá? Mas em outro momento eu respondo, tá, colega? Respondo sim com todo carinho. No caso do paciente, quando tem aquela gordura só na barriga, aquela barriga cheinha mesmo. Na verdade, Luana, é aquele potinho, né? Aquele potinho aqui embaixo, que tem muitos pacientes que fazem atividade física, chega e diz assim, doutor, malho, mas esse potinho não sai. Faço dieta e esse potinho não sai. Acontece. E eles estão falando a verdade? Estão, certo? Estão falando a verdade, sim. Acontece deles não terem resultados porque é uma gordurinha difícil de sair. Ela é geneticamente algo bastante complicado. O que eu indico é você utilizar 10, 15, 20 ml, certo? E muitas vezes, dependendo daquele potinho, pode utilizar até 30 ml de enzima mesmo, certo? Inclusive, se você pode utilizar o desoxicolato, é um dos melhores ativos para aquele potinho, tá? Lembrando que, quando você utiliza uma quantidade de ml muito alta, você vai gerar uma resposta inflamatória muito alta, certo? Não tem problema, isso é bacana, você está quebrando mais gordura. O que é que acontece? Você vai precisar de um pós-enzima bem feito, com muita drenagem, certo? E muito ultrassom, tá bom? Só para acessar aquela inflamação, mas seria o melhor protocolo para isso, tá bom? O que eu acho da hidrolipoclasia enzimática? Gente, vocês já estão vendo a minha cara com relação à hidrolipoclasia enzimática. Meu Deus do céu, da onde é que estão criando tanta coisa, meu Deus? Deixa eu explicar aqui para vocês, gente. Lipoenzimática é fantástico. Hidrolipoclasia é fantástico. Agora, gente, fazer hidrolipoclasia, que o nome já está dizendo. Hidro é água, é soro fisiológico. Não dá para se colocar enzima, gente. Não dá. O ultrassom quebra. O ultrassom quebra tudo que é enzima. Tu tá colocando tudo que é dinheiro, cara, no lixo, tá? E você não vai gerar resultado para o seu paciente. Não faça isso. E eu vejo, às vezes, alguns profissionais diluindo as enzimas em soro fisiológico. Cara, não faz isso, tá? Enzima por enzima, vocês veem que para a gente ter bons resultados, às vezes precisa de de ml maiores, certo? Então a galera pega enzima, dilui com soro fisiológico, injeta e depois passa ultrassom. Cara, você perdeu tudo que é enzima ali, tá? Primeiro que diluiu e segundo que passou ultrassom e desnatura tudo, certo? Não indico, não façam isso. Querem testar? Existem várias linhas de pensamento. Quer testar? Saber se dá resultado? Testa, vê. Mas, gente, não existe estudo científico para isso. Existem modinhas que estão inventando, tá? Cuidado, preste atenção. Inclusive, profissionais que usam disso para estar dando curso sobre essas modinhas que não tem estudo científico, não tem nada disso, certo? Não façam, não caiam nessa, tá? Não caiam. Pesquise bem sobre esses profissionais que estão fazendo isso, tá? Isso não é justo com vocês, não é, tá bom? Uma dica de coração, tá? Isso é de coração. Eu me altero assim porque eu acho o cúmulo, o que muitos profissionais fazem, tá? Não façam cursos. Às vezes a gente fica apreensivo, quer fazer o curso porque quer gerar mais resultados, mas antes de entrar num curso desse, pesquisa, gente. Pesquisa.
É sério. Tem coisas que nada a ver, certo? Usar a bandagem empapada, bacana, certo? É bacana utilizar, certo? Eu prometo para vocês, prometo, tá? É muita pergunta. Muito obrigado pela participação. Vocês hoje foram foda, tá? Tem gente aí dizendo que eu sou foda. Mas foda foram vocês, certo? Na live de hoje. Parabéns, vocês são incríveis, tá? Amanhã eu estarei no meu canal no YouTube. É na prática, hein? Na prática. Então a gente vai ter procedimento onde eu vou realizar na prática para vocês verem, tá? Lá no YouTube, onde vocês já vão estar podendo tirar dúvidas e eu já respondendo e já realizando o procedimento. É isso aí, tá? É isso mesmo, tá? Então, eu quero só avisar para vocês que está aberto as inscrições para o meu curso de fios. Exatamente. Fios de sustentação em Fortaleza, certo? Lembrando que vem gente de todos os estados. É incrível, incrível mesmo. Então, eu quero dizer para vocês que o meu curso de fios de sustentação em Fortaleza vai ser no dia 30, tá? Então, você quer saber mais sobre esse curso? Você pode entrar no link na minha bio, aí tem lá, curso Fios de Sustentação. Clica, você vai entrar direto em contato com a minha assessoria, certo? E aí eles vão explicar tudinho, valores, forma de pagamento, eles são maravilhosos, tá? Maravilhosos, melhores que eu para negócio, tá? Então, entra lá, não perde essa oportunidade, tá? É um curso que em um único paciente, olha só, em um único paciente, você consegue tirar muito mais do que todo o custo do curso. Em um único paciente, certo? Se a gente fizer um stories lá no curso, você vai ter paciente e em um único paciente você vai tirar todos os custos que você vai investir. É um investimento de retorno rápido. E outra coisa, dezembro tá aí, muita gente querendo harmonização facial. É a sua chance, tá, de trabalhar com isso. Então entra lá no link para ter mais informações. Obrigado pela presença de vocês. Amanhã no meu canal do YouTube. Amo, tá? Estar aqui compartilhando meus conhecimentos. Desculpe que eu me altero um pouquinho, mas é isso aí, tá? Beijo grande, beijo no coração. Boa noite, até amanhã, certo? Uma semana incrível para vocês, incrível mesmo. Tchau.